Nós temos o prazer de recebê-los nessa casa hoje, a qual estará falando aqui conosco o Dr. Cláudio Cohen, que é médico psiquiatra, psicanalista, mestre e doutor em Psicologia Social pelo Instituto de Psicologia da USP, livre docente em Ética Médica pela Faculdade de Medicina de São Paulo, professor universitário, presidente da Comissão de Bioética do HC da Faculdade de Medicina da USP e autor de vários livros e trabalhos científicos nacionais e internacionais. Dr. Cláudio estará nos palestrando hoje sobre o termo de responsabilidade do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Então, nesse momento, eu chamo a mesa expositor, Dr. Cláudio Cohen. Seja bem-vindo, doutor. Podemos agora começar. Em primeiro lugar, eu queria falar rapidamente, aliás, tudo que eu vou falar é meio rápido, rapidamente sobre o que são valores, o que são as formas, o que é moral e o que é ética em relação à responsabilidade. O valor da responsabilidade vem do latim respondere, ou seja, respondere significa que a pessoa tem que responder pelos seus atos, ou seja, desde a época do Império Romano, a responsabilidade das pessoas era algo muito importante. As formas de responsabilidade que nós temos a responsabilidade civil, a responsabilidade profissional e a responsabilidade penal. Frente à responsabilidade civil e penal, obviamente, vocês sabem muito mais do que eu. Quanto à responsabilidade profissional, eu acho que a gente tem um campo para poder discutir. A moral são os códigos. A moral é aquilo que nos obrigam a fazer. Uma definição de código penal seria o mínimo de moral social para se conviver em sociedade. Isto é diferente da ética, que é do indivíduo. Então, muitas vezes a gente pode questionar essa moral, desde a nossa ética. Quando essa ética passa a ter um volume grande social, ela pode se tornar numa moral social, mas antes disso passa a ser algo do indivíduo. Então, a ética tem a ver com o dever consigo mesmo que você tem de ser coerente. A moral é ter que, nós temos que obedecer os códigos. E, finalmente, a responsabilidade é responder por. Ou seja, nós nunca poderemos ser julgados pela ética ou pela moral. Nós poderemos ser julgados pelos nossos atos. Os nossos atos, nós devemos responder por eles. Se eu colocar em relação à evolução da responsabilidade do médico, nós podemos dizer que no período neolítico, o período neolítico é um período muito interessante. Eu acho que o neolítico tem muito a ver com a época que nós estamos vivendo, né? No período neolítico houveram mudanças de valores enormes para a humanidade. E esses novos valores criaram outras regras. Nós estamos vivendo algo muito parecido. Temos uma mudança enorme através da tecnologia, ou mesmo dos valores morais, e temos que adaptar a esses novos valores. Mas, na Mesopotâmia, no Egito e na Índia, a medicina o médico não era responsabilizado por qualquer erro que ele cometesse. Normalmente, se ele fosse cometer um erro, a culpa era de Deus. Era Deus que não quis, ou Deus, ou um ente qualquer, não era a responsabilidade do indivíduo. O primeiro código que responsabiliza os médicos é o famoso Código de Hammurabi.
Hammurabi, em seu código, ele coloca que o médico será responsabilizado por um erro. Esse aqui no artigo 217, ele coloca, diz, se for realizado em um escravo de um senhor, nesse 217, desculpe, ele coloca como os honorários que ele cobraria seriam diferentes se era para o senhor, se era para um parente ou se era para um escravo. Ou seja, ele fazia uma medicina onde teria uma hierarquia das pessoas a serem cobradas. Mas aqui é onde eu acho que fez mudar a medicina, tá? Esse 218. Se o médico realizou uma operação importante em seu senhor, com uma lanceta de bronze, e curou e causou a morte do senhor, a mão será imputada. Ou seja, o que acontecia? O médico seria responsabilizado pelo erro e haveria uma amputação da mão. Demoraram 2000 anos e muitos médicos ficaram manetas até se mudar esse conceito ou responsabilizar o médico desta forma. E como é que foi? Quem mudou essa responsabilidade? Quem mudou foi Hipócrates. Ou seja, 1000 anos depois da lei do talhão, o Hipócrates ele coloca uma nova relação entre o médico e o paciente. Essa relação é denominada paternalista. Por que é denominada paternalista? Porque o médico tem todo o direito de fazer o que quiser com o paciente. O paciente não pode rejeitar nada. Isto eu estou falando, e quem sabe seja algo assustador para vocês, mas até hoje existe em muitas instituições, ou seja, o paciente não é consultado sobre, nem ele é explicado o tipo de terapia que é feita, porque o Hipócrates dizia, o médico sabe o que é bom para o paciente, então ele só vai praticar o bem. Isto é chamado de medicina paternalista. E dentro dessa medicina paternalista tinha o princípio moral que o Hipócrates colocava, que é o princípio da não maleficência e o princípio da beneficência. Ou seja, eu só poderia praticar em um paciente aquilo que for bom para ele, e não aquilo que possa causar um mal a ele. Só que isso hoje em dia é muito questionado. Ou seja, o que pode ser bom para um médico pode não ser bom para o paciente. Hoje em dia a gente tem, por exemplo, a questão de testemunha de Jeová, que é algo muito frequente na instituição. Para o médico, o bom é tratar a pessoa e dar sangue. Para o paciente, é um terror receber sangue. Ele vai direto para o inferno. Ou seja, então o que é bom ficou relativo. Então, esta mudança de valores é que foi criando novas visões. Eu vou dar um exemplo do primeiro termo de responsabilidade que o Hospital das Clínicas tem. Porque eu estou falando de Hipócrates, de 400 a.C., mas ele durou até 44 aqui no Brasil. Em 44, os médicos ainda, e até hoje ainda, utilizam essa ideia hipocrática. Vejam vocês, o termo que os pacientes assinavam quando eles entravam na instituição. Autoriza o corpo clínico do Hospital das Clínicas a praticar qualquer procedimento diagnóstico ou terapêutico, médico ou cirúrgico, inclusive anestesia, transfusão de sangue, exames complementares no paciente acima identificado. Ou seja, o paciente entrava na instituição e dizia: eu dou um cheque em branco. Vocês façam o que vocês quiserem, porque eu vou aceitar isto. Eu estou falando de 1944 e que durou até 96. Eu não estou falando de coisas de séculos atrás. E até hoje, alguns médicos funcionam
dessa forma. Mais do que isso, nesse primeiro termo de responsabilidade, dizia, no caso de falecimento, autorizo a realização de necrópsia necessária para elucidação diagnóstica. Vejam vocês, um paciente que entrava na instituição, ele já tinha que assinar que se ele morresse, podia fazer a necrópsia. Que perspectiva, que autoestima podia ter esse paciente achando que já podia morrer na hora que fosse tratado, né? Mais do que isso, dizia assim, se eu, no momento da alta, tá, responsabilizo-me pela retirada do paciente no prazo de 3 dias. Vejam vocês, de novo, o paciente estava de alta, e ele podia ficar mais 3 dias no Hospital das Clínicas, ocupando um leito que outros pacientes poderiam ocupar, simplesmente porque ele demorou para sair da instituição. Tá? E no artigo 9 declaro que foi cientificado de todas as normas existentes. Ou seja, ele declarou que aceitou tudo isso que estava escrito. É isso que eu estou chamando de um cheque em branco. Eu digo, para mim, enquanto médico, é muito fácil observar que isso é um absurdo. Mas eu tento comparar, para não dizer que o paciente não conhece as coisas, é quando eu chego no banco. A gerente do banco me faz assinar cada coisa que eu não tenho a menor ideia. Eu acho que o banco me trata do mesmo jeito que nós médicos tratávamos os pacientes, ou seja, como um ignorante que assina ou aceita qualquer coisa. Isso são questões éticas que eu estou colocando aí. O que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial que fez com que se pensasse nesse novo termo de responsabilidade? Foi criada a bioética. Nos anos 70 se criou a bioética e esse senhor Potter foi o pai, que é o criador da bioética, onde ele percebeu que a velocidade tecnológica era tão grande que criava um descompasso com as ciências humanas. O ser humano demora muito para conseguir assimilar um conceito novo. Eu digo sempre lá na faculdade, qualquer médico vai para os Estados Unidos ou para a Holanda, ele aprende uma técnica nova e volta para o Brasil e pode aplicar essa técnica em 1 mês. Agora, entender uma nova cultura demora 30 anos. E é mais ou menos esse o tempo que demorou para a bioética chegar no Brasil. Em 70 foi criada nos Estados Unidos, no Brasil chega nos anos 90, um pouco mais. Tá? E o que houve de novo nessa tecnologia para o ser humano? Tá? Houve o que chamamos hoje medicalização da vida. Ou seja, tudo passa por uma doença, tudo passa por fazer um diagnóstico de algum sintoma que o ser humano passa. Os hospitais acabaram sendo quase as únicas instituições que atendem o paciente como um todo, ou pronto-socorro passou a ser o clínico geral, as pessoas não sabem mais onde ir no momento que tem algum problema, então elas vão para o pronto-socorro ser atendida. Houve também a medicalização do nascimento, tudo que vocês conhecem de inseminação artificial, de barriga de aluguel, de uma série de questões que juridicamente há uma discussão até hoje, mas que tecnicamente elas são viáveis. Outra questão é a medicalização da morte. Para vocês terem uma ideia do que significou a medicalização da morte, até os anos 90, e quando eu estudei medicina era assim, eu emiti um certificado de óbito quando havia parada cardiorrespiratória. Ou seja, eu dizia, essa pessoa está morta pela parada cardiorrespiratória. Isso é válido para mim e para o mundo inteiro.
que houve dessa tecnologia nova? O transplante. Eu não podia fazer mais o transplante de coração com a parada cardiorrespiratória. Eu precisava fazer um diagnóstico anterior a isto para dizer que a pessoa está morta. E aí veio um novo conceito de morte, que é a morte encefálica. Vejam vocês, nós estamos mexendo em conceitos que a humanidade teve durante toda a sua existência. Se eu perguntar para cada um de vocês o que é morte, eu tenho quase certeza, não conheço, seria paternalista dizer que todos vocês, mas provavelmente todos vocês têm a ideia da parada cardiorrespiratória e não da morte encefálica. E isto, por exemplo, para dar um exemplo da complexidade disso, quando você vai fazer transplante, a família não consegue entender. Porque diz, o coração ainda está funcionando. Vocês querem tirar o coração funcionando? Fala, não, para nós ele está morto porque tem morte encefálica. Então, vejam que nós estamos falando de conceitos, de valores que foram mudando ao longo do tempo. E eu estou dando apenas alguns exemplos, né? Outro valor que mudou, que veio se contrapor ao conceito de paternalismo, é o conceito de autonomia. Esse é um conceito revolucionário. Tá? A autonomia das pessoas é algo revolucionário. O que muitas pessoas confundem com autonomia, fazer o que se quer, a autonomia é um pouco mais complexo do que isso. Mas a primeira vez que surge na história da humanidade o conceito de que as pessoas podem ter autonomia foi na Constituição Americana, em 1797. Antes disso, o ser humano não tinha autonomia. Não tinha, repito, autonomia. Autonomia é um conceito novo que nós continuamos discutindo e dentro da medicina ele surge em contrapartida a esse paternalismo que eu estou falando. Ou seja, o médico já não pode ser mais só paternalista com o paciente. Ele tem que respeitar a autonomia desse paciente, ele tem que respeitar a vontade desse paciente. Agora, essa revolução científica e essa nova cultura fez com que a expectativa de vida, que era de 47 anos há 3 séculos atrás, chegasse a 100 anos atualmente. Ou seja, quase triplicou a expectativa de vida das pessoas. Então, reclamar que a tecnologia é perigosa ou coisa, não. A gente vive 3 vezes mais. Eu já estaria morto se eu tivesse nascido há 3 séculos atrás. Tá? O que isso significou? Uma revolução cultural e social. Ou seja, hoje em dia, numa mesma família, tem o neto, o filho, o pai e o avô morando na mesma casa, ou às vezes os avós sustentando os filhos e o neto. Tem uma nova, até uma nova estrutura de família, que a gente tem discutido muito sobre as questões éticas do que vem a ser família. Mas mais do que isso, quebra a previdência social. A previdência social, quando foi criada nos anos 40, nós se tinha uma expectativa de vida de 60 anos. E se tinha uma população jovem. Hoje em dia a gente tem uma população idosa e tem uma população jovem pequena. Ou seja, a tendência vai ser quebrar mesmo, se não houver alguma mudança. Então, são essas mudanças científicas que eu acho que a gente tem que começar a pensar nela. E o que aconteceu em 96? Em 96, o Hospital das Clínicas e a Faculdade de Medicina criaram a Comissão de Bioética em 96. Uma das primeiras atitudes que nós, enquanto Comissão de Bioética, tivemos é repensar aquele termo de responsabilidade que era paternalista e fizemos o novo termo de responsabilidade. E esse novo termo de responsabilidade ele foi baseado dentro dos valores da bioética principialista. Ou seja, se dava beneficência
e não maleficência para o paciente, que continua sendo paternalista, mas se incluía a autonomia. Isto é um valor novo para a relação médico-paciente. E se incluía também a justiça. A justiça passava a ter, junto com a beneficência e não maleficência, uma visão paternalista desta relação. O que houve? Nós criamos um novo termo de responsabilidade. Como é que foram incluídos esses valores no novo termo de responsabilidade? Primeiro, no termo de responsabilidade, colocamos que direitos e deveres. Isto era novo, isto foi novo, porque até a bioética paternalista, o termo paternalista, o paciente só tinha deveres. Tinha a obrigação de dizer sim para o médico tudo o que ele fizesse. Não tinha direitos. Então, nós colocamos no primeiro artigo, direitos e deveres do paciente, do profissional de saúde e da instituição. Ou seja, nós colocamos os 3 atores que estão vinculados na saúde. Tá? Então, não é só a relação do médico que tem o poder, o paciente que tem que se submeter, e a instituição não tem nenhuma responsabilidade sobre o que acontece nela. Então, o meu entender é que, como a gente saiu de uma visão muito paternalista, a gente deu um pêndulo muito grande para uma visão muito autonomista. Mas, então, a gente deu direitos e deveres, a gente colocou que o paciente será atendido por meios adequados. Essa ideia de colocar meios adequados é algo que a gente está discutindo muito lá na Comissão de Bioética, frente ao que se chamou a judicialização da medicina. Ou seja, o juiz, muitas vezes, obriga a instituição a fazer uma terapia ou fazer um transplante, por exemplo, fazer um transplante que custa $1 milhão. O juiz tem a visão dele, e é correta, mas para a instituição, na hora que tem um orçamento finito, você ter que tirar $1 milhão para atender um paciente, você deixa de atender muitos pacientes. Então, aí vem uma questão da saúde sobre a questão do custo da medicina, né? O juiz está certo, ele vê o caso e ele acha que aquele caso é um caso que tem que ser resolvido. Para a instituição de saúde, isso não é tão simples. Então, em primeiro lugar, nesse novo termo de responsabilidade, nós colocamos as disposições gerais esclarecendo cada um dos seus atores, como eu disse antes. Tá? Depois, direitos e deveres. Tá? O paciente será, como eu já disse, tratado por meios adequados e disponíveis. Isso tem surgido muitas questões, porque, volto a repetir, o juiz muitas vezes não está interessado nos meios disponíveis. Tá? No artigo 3º, a gente deu autonomia ao profissional. Isso é muito importante, porque numa ética paternalista, o profissional também tem pouca autonomia, não é só o paciente que tem autonomia. Então, nós demos autonomia ao profissional, dizendo que o profissional ele pode escolher o tipo de tratamento que ele considerar importante para esse paciente. Não é a instituição que vai dizer quem é, o que deve ser feito, mas é o profissional que vai poder dizer para isso. No artigo 5º, os procedimentos diagnósticos terapêuticos serão executados com a prévia concordância do paciente. É nesse artigo que nós estamos dando autonomia
ao paciente. O paciente tem que ser esclarecido e ele tem que aceitar o que está sendo proposto para ele. Isto não existia no termo anterior e nem era imaginável na época do Hipócrates. Depois aqui, no parágrafo 1º do artigo 5º, quando ocorrer discordância quanto à aplicação dos procedimentos diagnósticos e terapêuticos, ele deverá ser registrado no prontuário do paciente. Tá? Então, nós começamos a pensar que podem surgir conflitos. Ou seja, o médico acha que uma coisa é boa para o paciente acha que isto não é bom para ele. E aí, como é que a gente lida com isso? Essa é uma das grandes questões da medicina, aprender a lidar com conflitos. Ou seja, ele tem que entrar em um acordo. Se não houver esse acordo, ele tem que aceitar a proposta do paciente, salvo iminente risco de vida, e colocar no prontuário. Nós estamos aqui, nesse momento, valorizando o prontuário, que antes não tinha valor ou não era tão importante para os médicos. O prontuário médico passou a ser o único instrumento legal para lidar com a justiça. Tá? Então, eu vou ser bastante rápido. Tá? Aqui nós inovamos no artigo 6º. Em 96, nós colocamos, no caso de se tornar incapaz de tomar decisões sobre sua saúde, o paciente apresenta como seu representante. Nós quisemos tirar a ideia de que o único representante é o representante legal. Por que a gente quis tirar essa questão? Porque nós percebemos, era onde começavam as questões da AIDS e entravam muitos pacientes com AIDS, aidéticos no HC, e muitas vezes a família tinha muita raiva desses pacientes. Então, em vez de ajudar o paciente, os familiares acabavam atrapalhando. Então, nós colocamos isso aqui, que o paciente escolhesse quem ele acha que responderia melhor por ele. Isto foi uma inovação. E aqui, eu vou ser rápido, aqui vocês vejam no artigo 11, após a alta médica, o paciente deverá deixar as dependências do Hospital das Clínicas no prazo de 24 horas. Vejam vocês, aí a gente começou a pensar em alocação de recursos. Esse paciente que antes ficava 3 dias, podia ficar 24 horas. Tá? Então, esse novo termo de responsabilidade de 96 durou até 2014. Em 2015, nós revemos um pouco essa questão, principalmente a questão dos direitos e dos deveres do paciente. Eu não vou falar muito aqui, porque a ideia dessa bioética principalista que eu tinha colocado antes, que tinha 3 princípios, a da autonomia, da justiça e da beneficência e não maleficência, a gente começou a questionar. A autonomia de quem? Do paciente, do médico, da instituição? Beneficência para quem? Para o médico, para o paciente, para a instituição, para a justiça? De quem beneficência a gente? E da justiça? De que justiça a gente fala? Da justiça social? Da justiça divina? Então, ficou muito mais complexo pensar sobre esses princípios. E, principalmente, a gente viu que Harvard criou vários princípios para dizer que os pacientes têm direitos. Eles, como todos os americanos, eles fazem uma escala de questões que você vai responder sim ou não. Então, eles dizem tudo o que são direitos do paciente. Tá? Para vocês terem uma ideia, Harvard até coloca o telefone de um advogado, se você achar que você, enquanto paciente, achar que não está sendo bem atendido. Mas eles colocaram uma coisa que eu acho que aí é um novo valor. Eles colocaram e diziam, o paciente tem responsabilidade, o paciente não pode fazer tudo o que ele quer. A gente tem muito problema no HC. Por exemplo, paciente que às vezes quebra a torneira, que faz coisa contra a instituição,
Claro, se ele for um doente mental, ele não pode ser responsabilizado, mas se ele for uma pessoa agitada, só que ficou com muita raiva da instituição, ele será responsabilizado. Outra coisa que se viu, isso eu incluo vocês, que os pacientes, 2/3 dos pacientes, não tomam os remédios segundo a prescrição médica. O paciente olha a prescrição médica e fala assim, o médico exagerou nessa dose. Eu vou tomar um comprimido a menos, ou vou dividir o comprimido, não tomo todo dia. 2/3 dos pacientes, tá? Se a gente pensar aqui, 2/3 de vocês não está tomando remédio segundo a prescrição médica. Ou, muitas vezes, o paciente está fazendo uso de medicina alternativa e não conta para o médico. Se ocorrer algum problema, o médico não pode ser responsabilizado, porque o paciente não disse do que ele estava sendo tratado, ou se ele estava tomando algum outro tipo de remédio. Então, começou a se responsabilizar. O paciente tem a obrigação de dizer os sintomas que ele tem, não esconder os sintomas. Eu acho isso uma novidade de valores dentro das questões éticas na área da saúde, tá? Outra coisa, o paciente, por exemplo, ele não pode fazer muito barulho no hospital. A gente vê, às vezes, os pacientes que eles ligam o rádio a altura máxima e não está nem se lixando com o resto dos... Então, tem toda uma série de limites e que o paciente tem que começar a pensar sobre isto. E aí vem esse novo termo de responsabilidade que entrou em vigor em março de 2015, ou seja, é ultra novo, é bem recente. Tá, então, de novo, a gente colocou, primeiro, os dados de identificação do paciente, de novo, nós colocamos a quem compete esse termo de responsabilidade, e aí nós esclarecemos uma coisa que antes não era tão esclarecida. O que é o Hospital das Clínicas? Porque chega um paciente para o Hospital das Clínicas, ele acha que pode fazer tudo e que tem direito a ser tratado de tudo. Ele acha que o Hospital das Clínicas serve para tudo. E não é real. O Hospital das Clínicas, então, por isso que a gente colocou aqui, né? O Hospital das Clínicas é uma autarquia estadual de regime especial destinada ao ensino, pesquisa e assistência. O Hospital das Clínicas integra a rede do Sistema Único de Saúde, referência e contra-referência, sendo uma instituição de alta complexidade. Vejam vocês, então, no Hospital das Clínicas tem que ter pacientes só que requer uso de alta complexidade. Não adianta, por um resfriado, ter um paciente no Hospital das Clínicas. Mas a sociedade ainda não entende isto. Por isso que é colocado no termo de responsabilidade. De novo, a gente coloca a ideia de direitos e deveres do profissional, do paciente e da instituição. E aí a gente começa a colocar deveres do paciente. Não foi imitando Harvard, tá? Mas foi da nossa experiência. Eu só coloco Harvard porque as pessoas respeitam mais que se eu falo que é Harvard. Se eu falo que a nossa experiência é meio tupiniquim, não vale muito. Então, diz aí, o paciente deverá cumprir as regras dessa instituição. É engraçado, né? A gente tem que dizer que o paciente vai ter que... mas é um conceito muito nosso, cultural, né? Aquilo que é público é de todo mundo. Se é de todo mundo é meu, se é meu, eu faço o que eu quero. Essa é a nossa mentalidade. Nem todos os países têm essa mentalidade. Por isso que nós colocamos que tem que se seguir as regras. A gente é um país, frente às regras, um pouco sui generis, né? A gente segue as regras que acha... Eu não conheço nenhum país que diz essa lei pega ou não pega. Lei é lei e pega. Deveria pegar. Aqui não pega e todo mundo. Não vou nem discutir a questão do que é moralmente correto ou não é moralmente correto, né? De novo, não conheço nenhum país
onde tem uma moral durante o ano inteiro e durante uma semana temos uma moral um pouco diferente. E estamos todos de acordo que essa moral é válida. Ou seja, é consuetudinário que no Carnaval a gente possa ver coisas na televisão que não vê durante o ano inteiro. Mas eu acho, quando eu disse que um valor cultural demora 30 anos para ser aceito, é porque ele tem que ser adaptado à cultura. E a gente não muda a cultura do dia para... Em vez de uma técnica cirúrgica, essa é facilmente assimilável e imutável, né? Mas a cultura, quando a gente faz alguma coisa assim, nós estamos vendo valores mundiais, mas que tem a ver com a nossa cultura. Como é que a gente adapta isso à nossa cultura, tá? Depois, no 4 diz, o paciente deve informar adequadamente ao profissional de saúde todos os tratamentos anteriores e complicações. É o que eu disse, o paciente tem obrigação a dizer isso. Hein? O profissional de saúde informará ao paciente de forma clara e em linguagem acessível. Esse é outro viés que nós temos que mudar. Aqui é considerada a pessoa que não tem faculdade ou não tem, que é incapaz de entender sobre as coisas, ou seja, não tem direito a tudo. Eu diria que não existe ninguém mais interessado sobre a própria saúde que o próprio paciente. Então, o paciente ele tem direito a saber tudo sobre a saúde dele para ele poder decidir e não simplesmente fazer o que muitas vezes é chamado no Hospital das Clínicas paciente HC. Como ele é um paciente que não entende tanto ou não tem um nível intelectual muito bom, tá? Os procedimentos diagnóstico, terapêutico e de pesquisa serão executados após a concordância do paciente. Isso são todas normas novas, ou seja, que eu não posso incluir um paciente meu na pesquisa sem a concordância dele. Hoje em dia, um paciente meu que vai ser sujeito de pesquisa, primeiro, eu não posso ser o pesquisador e o clínico dele. Tem que ser um outro pesquisador e eu continuo sendo o clínico do paciente. E aqui eu diria que, assim como no termo de responsabilidade, eu já estou concluindo, tá? Assim como no termo de responsabilidade de 96, nós evoluímos dizendo que era o paciente que ia dizer quem cuidaria dele caso ele perdesse a consciência, aqui nós colocamos algo que em alguns países já existe, mas aqui no Brasil ainda é complexo. Tá? São diretivas antecipadas da vontade. O que são essas diretivas antecipadas da vontade? É dizer como o paciente deseja morrer. Tá? A gente fala em morte aqui já causa um espanto. Tá? Mas no mundo inteiro está se falando. E aqui em São Paulo nós temos uma lei, e é o único estado do Brasil que tem, que é a Lei Mário Covas, que permite que o paciente, se quiser morrer em casa, ele tem direito, mesmo estando com a saúde muito prejudicada, ele pode ir para casa. Isso não quer dizer que vai haver um abandono do tratamento. Ele continuará em cuidados paliativos. Simplesmente não será prolongada a vida. Vejam vocês, no Brasil inteiro só tem São Paulo, pela Lei Mário Covas, que dá esse direito de diretrizes antecipadas da vontade. Nós temos questões muito complexas lá no HC. Por exemplo, tem um paciente que tem um marca-passo e ele diz, eu quero morrer na hora que a bateria do meu marca-passo parar. Tá? E o medo que eu tenho é que se a bateria do meu marca-passo parar e eu for chamarem o SAMU, vão me levar para um hospital e vão recarregar a bateria. Eu tenho esse direito ou não? Tá? Para vocês terem uma ideia da complexidade das questões de bioética. Né?
Mas então, nós estamos lidando com as diretrizes antecipadas, ou seja, cada um de nós pode dizer, por exemplo, eu, em caso que eu estiver no hospital, não quero ser entubado, ou não quero que façam um ano artificial quando coloca a bolsa para a pessoa que não tem problemas, tem um câncer de cólon. Certo? Eu não quero isso aqui. Ou eu não quero fazer radioterapia, eu quero ir para casa. São todas diretrizes antecipadas do que a pessoa quer sobre a sua própria vida. Isto, culturalmente, é muito novo. No Brasil, é o primeiro lugar onde aparece essa questão de uma forma legal, né? Aqui nós voltamos a falar sobre a questão do prontuário, deve ser elaborado em letra legível, porque médico, como vocês sabem, tem uma letra, nós temos uma letra que só farmacêutico entende, mas que no prontuário... Bom, hoje em dia temos o prontuário eletrônico, isso está facilitando bem a comunidade. Vejam vocês, de novo nós repensamos a questão nesse artigo 10º, o paciente terá um prazo de 8 horas para deixar a instituição. Ou seja, nós valorizamos, lembra-se, no primeiro eram 3 dias, no segundo era 1 dia, agora 8 horas. Nós consideramos que 8 horas é mais do que suficiente para uma pessoa conseguir arranjar seus papéis, o que ela quiser, para sair da instituição. Nós estamos valorizando cada vez mais o leito, a rotatividade, a necessidade da assistência a pessoas. Não sei se vocês conseguem ver a mudança de valores que ocorreu nesse tempo. Eu acho que agora eu gostaria de ouvir um pouco as questões de vocês, ou se é que tem questões sobre isso.